Bom, é uma satisfação gravar esse vídeo aqui. Eu sou o Lucas Salamone, sou advogado de São Paulo e o Oliver me pediu, para a questão de faculdade e estudo dele, responder uma questão. Ele me trouxe um direcionamento de uma revista do Senado, uma pesquisa que apontou que jovens e idosos aumentou, a porcentagem de pessoas que são vítimas de rede social. Bom, qual a experiência que a gente tem e respondendo às perguntas do Oliver? Nós temos realmente muitos idosos sendo vítimas de golpe, mas a causa é diferente dos jovens. Os jovens, eles estão caindo muito mais homens no sentido de fazer jogos de azar, achando que vão resgatar aquele valor, quando na verdade aquele jogo nunca existiu, é só uma manipulação para que ele ache que ele tem algum crédito e quando ele tenta resgatar esse crédito, ele se depara com um pedido de depósito, aí ele deposita e aí dá errado. Como bem apontado na pergunta, tem a questão do Telegram, eles criam grupos do Telegram, falam que os jogos serão feitos naquela data, naquele horário exato e que está propenso a ganhar, e aí os jovens acabam caindo. Para nossa surpresa, idosos também caem, mas os idosos têm caído muito em grupos de investimento. Aqui no escritório nós temos idosos vítimas que perderam 200 mil, 800 mil e tem os menores que perderam 20 mil e tal. Mas o modus operandi é sempre o mesmo. Eles entram em contato ofertando, no caso dos idosos, ofertando rendimentos altos. Então o que o banco paga 10% ao ano, os criminosos ofertam ao mês, os idosos acabam caindo. E o que a gente tem reparado que o que tanto o público idoso quanto o público jovem tem caído muito, principalmente homens, são golpes envolvendo questões sexuais. Então eles entram em contato, na verdade, uma falsa mulher entra em contato com essa pessoa, seja idoso, meia idade, jovem, 18 anos, nós temos todo esse tipo de público aqui que é vítima, tá? E aí essa mulher pede fotos, eles pedem fotos íntimas desses indivíduos, dessas vítimas. Eles acabam enviando e aí depois eles simulam, essa mulher simula que brigou com os pais e aí daqui a pouco entra em contato os falsos pais, que na verdade são os criminosos, para avisar que descobriram dessa farsa e que a menina era menor de idade e tudo mais. E aí eles começam a chamar delegado, advogado e começa um processo de extorsão. Veja, isso acontece mais com homens. Temos um único caso de mulher, que era uma mulher que também gostava de mulheres e acabou caindo nesse tipo de caso. O advogado, nós enquanto advogados, não conseguimos saber se isso é verdade ou mentira. Então o que acontece? A gente acaba fazendo em muitos casos habeas corpus preventivo, que é um remédio constitucional onde a gente vai lutar pela liberdade provisória daquela pessoa até que a gente saiba que se realmente é um golpe ou não. Porque muitas vezes é um advogado que está extorquindo ou um delegado corrupto que está extorquindo. A maioria das vezes se trata de golpe. No tocante a mulheres, o que tem acontecido muito com idosas são golpes no sentido de um estrangeiro, um falso estrangeiro entra em contato, manda presentes ali por aeroporto de Guarulhos, Congonhas, e quando chega esse presente falso, tudo mentira, existe uma necessidade de pagar um tributo, um imposto, uma taxa, cada um usa um termo, para que esse presente seja retirado por essa mulher que foi presenteada falsamente. E aí ela acaba fazendo depósitos de 1.000, 2.000, 3.000. Temos casos que a mulher chegou a depositar 33 mil reais, porque na mala tinha não sei quantos mil dólares, por exemplo, 100 mil dólares, mais perfume, mais não sei o que. Eles caem nesse tipo de golpe. Mas, ponto de vista, sem ser agora técnico, eu acredito que o brasileiro ele sempre está propenso a cair em golpes, porque infelizmente o nosso país vive à base de assistencialismo e de uma ideia de um mundo de facilidades. Sempre existiram golpes de
venda de terreno na praia, no mar, sempre existiu a telecena premiada. E o brasileiro, de tempos em tempos, ele acaba caindo num novo golpe. Então, na minha opinião, isso não vai acabar. Com o tempo vai piorar, porque daqui para frente a inteligência artificial vai estar cada vez mais forte. Vocês não vão conseguir perceber, por exemplo, se sou eu falando, se é outra pessoa, se é uma IA falando através de mim. Não tem como saber, né? Então eu acredito que é bem difícil, mas existem meios de se precaver. Ou seja, você tem que saber que não existe benefício fácil, não existe vida fácil de você investir algo de 50 mil que vai te voltar 150 mil em 2, 3 meses. Isso não existe. Não existe, por exemplo, pegar empréstimo, pedir empréstimo e pagar para poder pegar esse empréstimo. Isso é norma, Banco Central. A legislação não permite isso. Se você está pedindo empréstimo, você não tem dinheiro para dar para esse empréstimo. Então, no fim das contas, o que eu sempre oriento? Você está com uma ideia de fazer alguma coisa? Não tome essa decisão. Fale com sua família. Durma. No outro dia, você vai conversar de novo com a família, com a cabeça refrigerada, e aí você vai tomar a melhor decisão. No fim das contas, você percebe que o golpe sempre teve cara de golpe, jeito de golpe, só que você estava num desespero.